Olá a todos e a todas, aqui é o professor Fabrício e vamos dar início à nossa videoaula. Então aqui nós temos uma representação da bandeira da Coreia do Sul, tá ok? Uma bandeira muito bonita, diga-se de passagem, que cada símbolo aqui tem uma representação na cultura coreana. Logo mais aqui é uma imagem bem interessante, que é uma imagem de satélite e segundo cientistas, assim, estudiosos, enfim, diz que quando visto do espaço, quanto mais iluminado for o país, mais desenvolvido ele é. Porque a luz elétrica, enfim, outros recursos já chegaram de forma mais maciça a esse país. Então, se vocês olharem aqui, nós temos bem certinho aqui delimitada a fronteira com a Coreia do Norte, tá ok? E aqui nós temos a Coreia do Sul. Então, percebam, esse ponto iluminado aqui na Coreia do Norte é a capital Pyongyang. E aqui é Seul, a capital da Coreia do Sul. Porém, toda a Coreia do Sul é extremamente iluminada, significando dizer que é um país extremamente desenvolvido, onde todas as pessoas têm acesso aos mais diversos tipos de tecnologia, inclusive luz elétrica. Aqui nós temos uma pontinha, não é? Porque a Coreia do Sul faz fronteira então com a Coreia do Norte e aqui com o Japão. Então aqui também temos o Japão extremamente desenvolvido, ok? Bom, vamos lá. Rapidamente, a Coreia, ela foi dividida já em três reinos, tá certo? Um chamado Silla, Koguryo e Baekje, tá? Baekje, tá certo? Então aqui tem uma imagenzinha desses três reinos. Então aqui vocês podem perceber que nós temos toda a península da Coreia, que antigamente era só Coreia, e uma partezinha aqui da China. Então eram três reinos. Três reinos. Esse Koguryo maior, o Silla e o Baekje. A ideia é a seguinte. Nesse reino de Koguryo havia praticado o Sobak. Então esse Sobak, deixa eu fazer aquela marcaçãozinha aqui, que é bem interessante. Esse Sobak, ele seria o equivalente ao avô do Taekwondo. Então, o Sobak é o avô do Taekwondo. Sobak, tá certo? Esse Sobak, o Taekwondo utiliza algumas posições, principalmente as posições mais clássicas, as bases mais clássicas, que foi encontrado nesse lugar aqui, né, Myeongchon, por um pesquisador japonês que, enfim, o Japão acaba invadindo a Coreia, a gente já chega lá, e ele, ao explorar o território coreano, acaba encontrando uma série de pinturas, gravuras, esculturas, e onde eles faziam, como se fosse num portal, fazendo bases, posturas de luta. Tem uma imagem à frente sobre isso, tá certo? Dizendo então aí, já colocando, provando uma das origens do Taekwondo, que começaria então com o Sobak, que eu chamo assim do avô do Taekwondo. Avô porque ele vai ter um pai na sequência, tá certo? Então o Sobak seria esse avô. Tá? Então eram essas aqui as esculturas encontradas na muralha. Então aqui são posições de luta, tá certo? Que adota-se principalmente em situações mais clássicas do Taekwondo, como aqueles movimentos de luta imaginária, que no Taekwondo nós chamamos de Pumse, e no Karatê chama Kata, não é? Aqui. E assim como as pinturas também, ó, mostrando uma disputa aqui no vilarejo, uma disputa de Sobak entre os lutadores. Isso é a maior prova, gente. Isso aqui são retratos da vida da época, de uma Coreia da Idade Média. Então isso aqui é a maior prova que as competições sempre existiram e treinar para competições sempre existiu. A diferença é que a ideia da arte marcial é que ela não seja voltada só para a competição, que ela também seja usada como uma filosofia de vida. Mas competição existiu desde sempre. Já vimos isso na história. Aqui também, esse aqui é considerado o primeiro livro de arte marcial escrito no mundo, onde foram colocados, foram escritos o passo a passo, feita a descrição
dos movimentos e as possibilidades de movimento e alguns desenhos ilustrativos. Aqui está em caractere chinês, não está em Hangul, que é a língua coreana. Aqui está em caracteres chineses. O Hangul só foi aparecer muito tempo depois, quando o imperador elaborou lá com o seu conselho uma língua própria do país. Então, aqui mostrando então desenhos com as posturas das lutas e a descrição dessas posturas e as possíveis movimentações. Isso falando do Solbak. Ok? A ideia do histórico, para a gente dar uma resumida, assim, é que esse reino de Silla, que era aquele menor reino, eu vou voltar aqui alguns jeitos, que é esse menorzinho aqui, ó, ele vivia sendo invadido. Sempre os outros dois reinos queriam tomar esse reino aqui. Toda vez eles queriam, ou vinha esse, ou os dois vinham juntos, e assim ver. Então esses três reinos aqui acabavam vivendo em guerra. Claro, a ideia era conquistar o máximo de território, implantar a sua cultura, a cultura de cada uma dessas regiões aqui. Porém, esse reino de Silla não se rendia. Ele podia ser pequeno na geografia dele, mas ele não se rendeu. Ao ponto que um general chamado Kim Yong-chin acabou, como ele tinha um treinamento militar, já assim, de vivência muito longa, e aprendeu várias estratégias militares, inclusive a própria luta, ele resolveu criar um grupo chamado Hwarang. Não vai fazer aqui porque já está em vermelho, que é o Hwarang, que é, como diz o texto aqui, equivalente aos samurais japoneses. Então os Hwarangs, eles é como se fossem isso mesmo, os samurais desse país, desse reino chamado Silla, daquele reino pequenininho. Então criou-se um grupo. Esse Hwarang então seria um grupo de elite, altamente treinado em diversas técnicas, com e sem armas, para defender esse reino, que em princípio era para defender. Então aqui tem um pouquinho da armadura, um pouquinho da vestimenta dos Hwarang. Não é uma vestimenta que lembra, para quem está um pouquinho ambientado, lembra um pouco mais a vestimenta chinesa do que japonesa, mas na verdade é uma vestimenta militar, aqui com proteções aqui nas pernas, nas canelas, né, nos ombros, o próprio capacete, aqui a espada, enfim. A ideia desse grupo, em princípio, era defender o reino de Silla. Mas a partir do momento que eles repeliam o ataque dos outros grupos, eles passaram também a sentir que era possível também atacar e também conquistar. Correto? Aqui uma imagem, né, um desenho, uma imagem de batalha, não é, dos Hwarang, esse grupo de elite, então, equivalente aos samurais japoneses. Tá certo? Então, ao perceber que eles podiam defender e também atacar, foi necessário criar um código moral de conduta, para que não fosse eles não se achassem maior que o próprio rei ou maior que o próprio reino de Silla. Então foi criado um código moral mais ou menos parecido com o que a gente viu no judô, que é o Bushido, o código dos samurais. Então foi criado um código de honra que trazia basicamente 5 princípios, que está imbuído também, isso se inclui também na filosofia do próprio Taekwondo, ok? Que é aqui, ó, obediência ao rei. Então foi necessário criar esse código, como eu já disse, para que os Hwarang não se sentissem maior que o próprio rei e maior que o próprio reino, porque eles eram poderosos, que foi dado a ele condições de defender e conquistar. Então foi criado esse código que eles seguiam com muita ética, não é? Então a ideia é obediência ao rei, respeito aos pais, ou seja, bom, vamos lá, obediência ao rei, o rei como autoridade máxima do reino, alguém que eles seguiam e a quem eles tinham toda a devoção. Respeito aos pais, e aos pais eu já incluo também avós e
tataravós, ou seja, respeito aos antepassados, porque graças aos antepassados eles estão ali hoje podendo fazer parte da história. É assim com a gente também. A gente sempre deve esse tipo de gratidão aos pais, e avós e bisavós, porque graças a eles nós estamos aqui. Lealdade aos amigos, porque eles eram guerreiros, então era impensado não ser leal, não ser fiel ao amigo que estaria com ele no combate, que muitas vezes a vida de um dependia justamente da confiança no outro. Nunca, jamais recuar ante o inimigo. Quando se propõe a entrar em combate, jamais se colocar na situação de recuar. Recua-se por uma questão estratégica, e é uma questão de líder, de liderança, mas sempre buscar lutar até o fim, e esse fim pode ser, como diz o último aqui, matar quando não houvesse outra alternativa. Então, a ideia é que os Hwoarangs eles seguiam, não era só uma ideia, eles seguiam esse código de forma fiel, para que as condutas dele pudessem ser sempre honrosas. Ok? Com isso, considerando então as técnicas de luta com armas, e armas nós estamos falando basicamente de armas, espadas, lanças, facas, enfim, armas dessa natureza, e as técnicas corporais, baseado principalmente no Soulbach. Criou-se então a ideia de como se fosse uma luta, um método de luta chamado Hwarang-do, que na verdade era uma filosofia de vida, ser Hwarang. Então ser Hwarang era fazer parte do grupo social de elite do reino de Silla. Então, Hwarang, eu acabei não falando anteriormente, mas significa o caminho do irmão, seria na verdade Hwarang o irmão maior, o irmão mais velho, e o caminho, então seria o caminho do irmão mais velho. Tá? Os jovens do Hwarang treinavam técnicas de diversas lutas, como a gente já falou aqui. Aqui entra em vermelho aqui o Taekyon, que esse Soulbach é o avô do Taekwondo. Então agora nós encontramos o pai, que é o Taekyon. Então o Taekyon surge do Soulbach, tá? Surge do Soulbach, significa chutar pulando. Então o Taekwondo teve uma época, principalmente aqui no Brasil, que era conhecido como a luta dos chutes voadores, não é? Então, principalmente pelas posturas dos chutes e que sempre tinha saltos. Então, quem já assistiu luta do Taekwondo ou já praticou, existem muitos chutes saltando, principalmente os chutes giratórios, que acabam causando um impacto muito grande. A gente vai ver na biomecânica depois, mas o Taekyon foi que deu essa característica ao Taekwondo desses chutes saltando. Então, temos aqui o Soulbach e o Taekyon como influências desse grupo de elite chamado Hwarang. Ok? Então, vamos lá, ó. Como eu disse para vocês, no ano de 670, esse pequeno reino de Silla acaba unificando toda a região que hoje é que foi chamado de Coreia, em coreano Koryo, que antes era uma Coreia só. Não havia a divisão política entre norte e sul, mas aquele pequeno reino, por ele se organizar e criar uma tropa de elite, ele passou essa tropa de elite a defender o reino e também viu a possibilidade de conquistar os outros reinos. E assim ele conquistou e unificou os 3 reinos, criando então aí o país chamado Coreia, na época unificado, na época uma só. Tá? Porém aqui foi onde eu queria chegar com vocês em relação à cultura coreana. No ano de 1909 ao ano de 1945, ou seja, no período das 2 grandes guerras,
já do nosso século, na verdade do século XX, agora estamos no século XXI, a Coreia foi invadida. Antes disso, a Coreia tinha sido invadida por chineses, por mongóis. Então, muito da cultura coreana vem também da influência desses países invasores. Porém, a invasão mais significativa foi essa invasão aí de quase 40 anos do Japão. Então, o que acontece? O Japão acaba invadindo a Coreia. Existe um livro chamado Sun Tzu, A Arte da Guerra. E nesse livro é um tratado, enfim, de guerra, onde um general ensina a como conquistar outros. É uma leitura, que formas existem para se conquistar outros povos, enfim. Interessante a leitura, vale a pena para quem gosta desse tipo de leitura e filosofia. Geralmente é bem recomendado para quem estuda arte marcial, assim como o livro dos Cinco Anéis, de Miyamoto Musashi, entre outros livros importantes, não só livro de técnica, não é? Agora, aqui, gente, o Japão invade a Coreia, e aí é que entra, por isso que eu citei o livro, que diz assim: se você quer conquistar um povo, comece destruindo a sua cultura. E foi o que os japoneses fizeram. Os japoneses impediram os coreanos de realizar qualquer ritual ou tradição coreana. Eles foram impedidos de passar para frente o que já existia, porque a partir do momento em que eles passassem, ainda mantinha aceso aquele fogo nacionalista de ser coreano. E isso significa dizer que a partir do momento que eles tinham esse impedimento, eles passavam a não fazer isso ou fazer de forma escondida. Mas a ideia do Japão era não manter acesa esse vigor do patriotismo coreano. E dentre tudo que os japoneses impediram os coreanos de realizar, uma deles é lógico que tinha que ser a prática do Taekyon. A prática do Taekyon. Então, o Taekyon, que seria, então, como eu já disse a vocês, o pai do Taekwondo. Aí o que acontece? Vejam que interessante. Abrindo um parênteses aqui para o Karatê. Então, a luta que porque como a Coreia agora... Isso a Coreia, nós estamos falando da Coreia de forma total, as duas Coreias na época. Como a Coreia fazia parte do reino japonês, então foi proibido de se praticar o Taekyon e acabava se praticando lá o Karatê, lógico que só os japoneses. Porém, teve um coreano que depois adotou um nome japonês, que é o mestre Masatatsu Oyama, que é o criador do Karatê Kyokushin, que é um estilo de Karatê. Porém, ele era conhecedor de Taekyon. Então, a quem assiste, ou quem já teve a curiosidade de assistir, eu recomendo vocês colocar no YouTube Karatê Kyokushin. Kyo com K-Y-O. Kyokushin. Vocês vão ver que é um Karatê que tem muitos chutes. Por quê? Porque esse mestre, o mestre Masoyama, ele cria um estilo de Karatê para ele poder continuar treinando. Mas ele teve que chamar de Karatê, não podia chamar Taekyon, que ele podia ser punido. Um Karatê que envolvia muitos chutes, que na verdade era a influência direta do Taekyon. Então, vejam que interessante a adaptação dele e se redescobrir, não é? Tendo que inovar. Tá ok? Então, para tentar manter acesa. Então, existe o filme Oyama, quem quiser assistir é muito legal, muito bacana, conta a história do mestre Masoyama, coreano, criador do Karatê Kyokushin. Então, percebam que, voltando aqui, percebam que em 1945 a Coreia é libertada. 45 se dá o final da Segunda Guerra Mundial. Então, só depois disso que os coreanos puderam retomar a sua cultura. Então, gente, quando a gente fala de Taekwondo, o Taekwondo, principalmente com esse termo Taekwondo, que daí deixa de ser Taekyon, ela é algo novo. Não é algo tão distante assim. Por quê? Porque a Coreia deixou de ser Coreia por quase 40 anos.
não é? Então, aqui, a partir então de 45, quando a Coreia passa a retomar a sua cultura, a sua liberdade, coube ao mestre Choi Hong-hee, que é esse senhorzinho aqui embaixo, o mestre Choi Hong-hee, o que ele fez? Ele era um militar, enfim, ele passa a reunir as técnicas do Taekwondo, mais as técnicas do Sobak, e tentando mesclar e tirar algumas coisas de outras lutas, até mesmo do Karatê, e cria uma nova ideia, uma nova concepção, ao qual ele chamou de Taekwondo. Então, o termo Taekwondo, gente, se vocês pararem para pensar, é aqui, ó, de 1955. A luta é muito antiga, considerando o Sobak, o avô, a luta é milenar. Porém, o nome Taekwondo é que é mais recente, ó, de 1955, onde ele realmente estabelece as regras, o formato e principalmente os fundamentos técnicos e filosóficos da luta conhecida hoje em dia como Taekwondo. Então foi graças a esse senhor, o grão-mestre Choi Hong-hee. Tá? Aqui temos um quadro que está escrito, né, aqui está escrito, né, Taekwondo, esporte nacional. Então, a partir de 1971, foi declarado que o Taekwondo era o esporte nacional coreano. O que significa dizer? Primeiro, ele é praticado em todas as escolas da Coreia, como educação física. Não significa que sairão das escolas ali campeões mundiais e olímpicos. Significa que é praticar a cultura daquele país através do Taekwondo, assim como tem no judô no Japão. E que é o Taekwondo responsável por um dos principais responsáveis pela divulgação da cultura coreana pelo mundo afora.